Olá, meus amados. Hoje, dia 6 de maio de 2022, sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Evangelho segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Então, nós sabemos aqui que Jesus estava onde? Em Cafarnaum, na sinagoga. Nós conhecemos ali a sinagoga próxima à casa de Pedro. Quem esteve lá vai se localizar que sinagoga que nós estamos falando. É aquela sinagoga de Cafarnaum. Jesus, então, faz todo esse discurso do pão da vida ali em Cafarnaum. Se você notar, o discurso tem uma profunda... continuação do de ontem, mas o trecho de hoje, ele está profundamente ligado ao de ontem. Por quê? Porque Jesus, no trecho de ontem, termina dizendo assim: e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Lembra que eu explicava que Jesus usa o verbo ser e não o verbo representar, não o verbo simbolizar. Ser indica que há verdade, então aquele pão é verdadeiramente a carne de Jesus, como a igreja sempre acreditou, a igreja católica sempre acreditou, e temos inclusive os milagres eucarísticos para confirmarem isso. Então, diante do que Jesus diz aqui, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, nós vamos ver aqui que diz que os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne para comer? Gente, os judeus tinham, e a gente sabe disso, até hoje eles têm, lá em Levítico, no capítulo 17, versículos de 10 a 14, está a proibição aos judeus de ingerir sangue de qualquer modo. Então, quando você vai na Terra Santa, ou você viaja para lá, você tem as comidas chamadas kasher, ou kosher. O que é a comida kasher? É aquela que está de acordo com a lei de Moisés. Inclusive as carnes do Brasil que são exportadas para lá, eles têm um jeito próprio de matar o animal. Não pode ser como é feito aqui, não. Então tem todo um preparo para que permaneça dentro daquilo que são as normas trazidas por Moisés. Então você imagina o que Jesus provoca ao dizer que a carne dele é comida e que o sangue dele é bebida. Como é que um judeu vai encarar esse negócio de tomar sangue? Entende como é que é forte isso que Jesus fala para o ouvido dos judeus? E é interessante, amanhã, eu não vou dar um spoiler aqui, mas amanhã nós vamos ver qual é a reação de um grupo ali. E nós vamos ver, diante dessa reação, o que Jesus faz. É muito interessante, mas vamos deixar para amanhã. Então aqui o Senhor, quando eles fazem essa pergunta, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus responde simplesmente: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus está falando: olha, quem não participa da Eucaristia, quem não participa do corpo e sangue do Senhor, não tem a vida eterna. Então a Eucaristia nos prepara para a vida eterna. Por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado para estarmos sempre preparados para recebermos a Eucaristia. A Eucaristia, Paulo vai nos lembrar da sua carta aos Coríntios, que quem come indignamente o corpo do Senhor e bebe indignamente o seu sangue, come e bebe a própria condenação. Então aquilo que deveria ser sinal de bênção, que seria para nós semente de vida eterna, vai se tornar o quê? Como diz Paulo, uma maldição.
ao invés de uma bênção. Por quê? Porque eu estou comungando indignamente o corpo do Senhor, estou bebendo indignamente o sangue do Senhor. Isso está lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então, o Senhor fala, para ter a vida eterna é preciso comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. É claro que a referência é a Eucaristia. Aí ele continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Agora ele fala clarinho, bem claro, tem a vida eterna. Você não entendeu o que era a vida ali? Agora eu vou te explicar então, é a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, repito, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. O Senhor dá isso como garantia. E vai ressuscitar, o Senhor vai ressuscitar aqueles que comem o pão, né, o corpo e o sangue do Senhor, vai receber a graça da ressurreição no último dia. Agora o Senhor fala também, sempre você vai vendo que o Senhor vai falando de forma muito clara, cada vez mais clara, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Novamente aqui ele usa o verbo ser, ele não fala em simboliza, representa, tá? Tanto é que se você pegar a tradução feita pelos Testemunhas de Jeová, ele coloca simboliza. E em momento algum no grego é usado o verbo estin, que quer dizer é, ou esti, tanto faz, esti ou estin, quer dizer é. E em momento algum o verbo eimi, que é o verbo ser, ou o verbo einai, se alguém preferir dessa forma, o verbo ser, em nenhum momento o verbo eimi no grego é traduzido por simbolizar. É ser e ser realmente, ser de verdade. Então há esse erro, entre tantos outros erros na tradução dos Testemunhos de Jeová, que eles traduzem ali simboliza e não é. Que é o que não, o grego está exatamente claro, é. Então, o Senhor continua. Por isso, como a carne dele é verdadeira comida e o sangue dele é verdadeira bebida, ele vai dizer novamente, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Há uma união, quando nós comungamos, estamos nos unindo ao corpo, sangue, alma e divindade. O nosso corpo recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, mas ao mesmo tempo que o nosso corpo recebe o corpo, sangue, alma e divindade, o Senhor se une a nós. Então é a nossa união física e espiritual com o Senhor. E aí ele continua, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come viverá por causa de mim. Olha que beleza isso, que bonito isso que Jesus fala. Então o Senhor vive por causa do Pai, porque o Pai é a fonte da divindade. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o Filho vive por causa do Pai, porque o Pai deu a ele a divindade, o Pai deu a ele a geração eterna, o Pai deu a ele tudo. E aí o Senhor fala, e então ele vive por causa do Pai, e o Pai o enviou. E assim aquele que come a carne do Senhor viverá por causa de mim, porque ele também é Deus, e ele vai nos garantir a vida eterna, como de fato garantiu através do seu sangue derramado na cruz. E aí ele termina dizendo aqui, né? Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, que ontem Jesus falava, que era o maná. Lembra do maná que eu citava ontem, que foi derramado no céu? Então, eles comeram maná e o Senhor fala, volto a repetir aqui, este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Então, essa é a diferença. Comeram o maná, sim, era o pão que Deus enviou do céu, era, mas o verdadeiro pão que vem do céu, ele dá vida e vida eterna. Porque comeram maná e morreram, mas aqueles que comem o corpo do Senhor viverá eternamente, porque vai receber a vida eterna. E Senhor, mais uma vez nós pedimos, dá-nos sempre desse pão, Senhor. O teu corpo, sangue, alma e divindade presente na Eucaristia, Senhor, que nós possamos realmente receber. E muito mais, Senhor, do que receber simplesmente a Eucaristia, viver a Eucaristia. Que nós nos preparemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, a nossa história, o nosso corpo, para receber dignamente o corpo do Senhor.
Que nós jamais, Senhor, banalizemos a graça da Eucaristia, mas muito pelo contrário, Senhor, que nós cada dia mais amemos e cada dia mais, Senhor, nós queiramos amar a esse Deus e adorar esse Deus tão maravilhoso que quis dar o seu Filho e o seu Filho que nos deu corpo, o seu corpo e sangue para a nossa salvação. Mãe querida, pedimos a tua intercessão, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.